O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar. Muitos que o escutavam ficaram admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres, que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, e o irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados, redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, a liturgia da palavra de hoje nos fala de como Deus nos anuncia a sua palavra sempre. Mas isso não basta. Não é uma mágica. Há uma participação do ser humano. Há uma resposta a ser dada. O homem deve aderir, não é? Ao convite de Deus. E é isso que aparece na primeira leitura da profecia de Ezequiel, quando Deus então falava: filho do homem, eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes que se afastaram de mim. Nação de rebeldes. A rebeldia, né? Essa inconformidade com a vontade de Deus. Da onde ela nasce? Muito presente hoje também, não é? Nasce justamente da perda de sentido da nossa vida. Quando o homem quer se colocar como seu fim próprio. Qual é a finalidade do homem? Ele mesmo. Aí que nós saímos de um teocentrismo de Deus ao centro da cultura para um antropomorfismo, né? Antropocentrismo, desculpe. O homem está ao centro. Ou seja, o homem faz de si mesmo o seu próprio Deus. E aí busca o quê? O prazer, o poder, a riqueza, a glória. Sempre a si mesmo, porque retirou Deus. E isso é muito próprio do nosso tempo. Quando muito difícil, né? Não, Deus não existe. Eu acho que alguns até falam, nem dizem isso, para não terem trabalho de discutir. Não, se ele existe, ele está para lá. Nós estamos aqui. Aliás, é uma das posições que também cresce hoje em dia, o agnosticismo, né? Não nega a existência de Deus, mas também não afirma, e assim vivem como ateus. Esse é o problema. Também aqueles que creem, muitas vezes vivem como se não crescem. E veja a postura de Deus, ele envia, não é? A esses filhos de cabeça dura, de coração de pedra. O homem se tornou assim, porque o grande bem do homem é Deus. Se este fim último, se esse bem supremo não é alcançado, há uma redução do homem, há uma perda muito grande. Porque nós fomos criados por Deus, como disse Santo Agostinho, e para Ele nós devemos retornar. Nosso coração vai estar inquieto, como dizia Santo Agostinho, até repousar em Deus. Se não tivesse repouso, o homem vaga por várias dimensões dessa vida, procurando a felicidade, sem podê-la saciar com nada desse mundo. Porque o coração humano tem essa abertura ao infinito. E nada de finito pode substituir esse bem que é o próprio Deus. Então Deus envia, né? E tu dirás: assim diz o Senhor, quer te escute, quer não, pois são um bando de rebeldes. Ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. A grande missão do profeta
ele tem que anunciar, independente da repercussão, do aplauso, do reconhecimento, não interessa, ele tem que anunciar. Então Deus fez a sua parte através do profeta. Se vão ouvir ou se não vão, aí será um lucro ou prejuízo para o próprio homem e não para Deus, né? Por isso, um dos argumentos, né, que se usa para dizer que a maioria da humanidade se salva é esse. Não, senão Deus, se a maioria da humanidade não se salvar, Deus estará perdendo. Não, esse argumento não é suficiente. Se a maioria da humanidade não se salvar, Deus não perdeu nada, porque Ele dirigiu sua palavra, Ele ofereceu seus dons, o sacramento, tudo. Não quis. Não é impossível que a maioria não queira. É um problema sério. Estevão Bittencourt debate isso num livro dele a respeito, não é, da escatologia, dos últimos tempos, né, do juízo, enfim. Então, não basta, mas Deus envia o seu profeta, como enviou seu próprio filho, né? E vejam como é o ser humano, né? Jesus estava ali e aqueles seus conterrâneos diziam, né, quando ele vai à sua terra, Nazaré, de onde ele recebeu tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria, esses milagres? Este não é o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, de José, Judas e Simão? Irmão aqui, evidentemente, tem um sentido de primo. A própria Sagrada Escritura fala de dois deles como primo de Jesus, né? Indica quem são seus pais, né? Então, porque para os judeus, não é, todo o clã formava uma grande fraternidade, né? O próprio Abraão vai dizer ao seu sobrinho Lote: não quero que haja rixa entre nós, porque somos irmãos, né? Então não existe isso. Suas irmãs não estão aqui conosco e ficaram escandalizados por causa dele, né? Que problema é esse, né? A intimidade. A intimidade, aqueles que estão conosco, né, às vezes vão ser mais valorizados fora de casa do que em casa. Mais pelos estranhos do que pelos amigos, né? A intimidade pode ter também esse fator negativo. Então, como é que pode? Esse sujeito saiu daqui, filho de carpinteiro. Veja a cegueira. Olhavam isso e ficavam cegos para os grandes dons que Jesus tinha, a sua palavra, os milagres, os exorcismos, né? Então veja como a visão negativa fecha, né, completamente o significado. E veja as consequências. Jesus vai dizer: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, né? Aqui no Brasil nós temos um ditado parecido, né? Santo de casa não faz milagre. É verdade. Às vezes tem que vir alguém de fora, né, para dizer certas coisas, para ser ouvido, e isso está sendo um problema hoje, né? Por exemplo, no grande desafio dos pais em educar seus filhos, né? Um desafio muito grande, porque hoje não podemos mais dizer santo de casa não faz milagre, é o capeta de fora que está entrando, né? Os jovens se movem muito através dos celulares, dos grupos de WhatsApp, enfim, dessa coisa toda fechada, e como que se autoformam, ou melhor, se deformam, e não tem mais abertura à família, à igreja, à palavra de Deus, né? Então, Jesus disse: um profeta só não é estimado em sua terra, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Que coisa tremenda, né? Em outros lugares, com estranhos, fez grandes milagres. Na sua terra, por essa incredulidade, não pôde fazer milagre nenhum. Então, é o questionamento que podemos fazer, né? Quantas vezes pedimos graças a Deus e não alcançamos? Ou será que não é um defeito também da nossa fé? Aqui nesse texto parece que Deus espera também que nós tenhamos realmente fé nele, né? E apenas curou alguns doentes, impondo-lhe as mãos, e admirou-se da falta de fé deles, né? E completa a liturgia de hoje um trecho muito importante de São Paulo na carta aos Coríntios, né? E ele fala desse espinho espetado na sua carne, né? E é interessante, ele
que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte mais. Roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim, mas ele me disse: basta-te a minha graça. Então, a respeito disso, pensava muito, o que seria esse espinho na carne, né? Seria uma doença que São Paulo tinha? Seria uma tentação? De todo modo, era a fragilidade que vinha, não é? E ele vai concluir com isso, não é? Pois quando eu me sinto fraco, aí é que sou forte. Olha o contrário, né? Quer dizer, há uma fraqueza humana que pode se tornar força de Deus. Quer dizer, quando o homem se abre, não é? A graça de Deus, vem uma outra fortaleza, vem um outro dom de força diferente, né? E quando o homem se fecha, não é? Ele vai ser soberbo, como está dizendo São Paulo aqui. Um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. Quer dizer, São Paulo, que era um grande pregador, fazia um grande trabalho, né? Também sentia que até nisso, não é? Podia entrar a soberba, né? A vaidade, né? Aliás, é belo o livro do Eclesiástico, vaidade das vaidades, tudo vaidade, né? Aí a imitação de Cristo começa com esse trecho, né? Dizendo, a não ser servir a Deus, amar a Deus e somente a Ele servir, né? Então aí a vaidade se esvazia. Senão, há risco de vaidade em tudo, né? Sempre me recordo de Sócrates, quando via o Arístipo, um discípulo seu, que pregava sobre a humildade, andava todo esfarrapado para pregar a humildade, e aí o Sócrates gritou para ele, Arístipo, vê-se que a tua vaidade está saindo pelos buracos da tua roupa. Tinha a vaidade de se fazer ver humilde. Veja o que é a vaidade. Nós podemos ter vaidade de tudo. São Paulo percebe isso aqui, não é? Por isso ele diz, né? A fim de que eu não me exalte demais, né? Então, até a pregação, até as coisas santas, né? Como é que nós devemos saber entregar a Deus, né? Tudo está nas mãos dele. Então, meus irmãos, vamos procurar também, com essa palavra de hoje, reconhecer nos irmãos a sua dignidade, o seu valor, não é? Porque também é um modo de encontrar a Cristo, né? A valorização do outro, a valorização dos humildes, daqueles que talvez não nos pareçam ser muito capazes, ou que o nosso interesse não se volta para eles, né? Que nós saibamos reconhecer, porque em cada um de nós vai um pouco do Cristo, que espera ser acolhido por cada um de nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.